Fala galera do 360 da Bola, estamos aqui hoje para mais um episódio para que a gente possa falar de futebol, disseminar conteúdo, informação. Antes de a gente iniciar o nosso convidado de hoje, eu vou pedir para que vocês possam se inscrever no nosso canal. Voz da Consciência, por favor, qual é o nosso canal no YouTube? 360 da Bola. 360 da Bola. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos para que vocês possam estar sempre recebendo todas as nossas notificações e os nossos conteúdos aqui. Temos aqui ao meu lado o nosso querido Fred Ferreira. Mais uma vez, um prazer dividir essa mesa aqui com pessoas tão enriquecidas e que entendem bastante do jogo. Hoje a gente traz um excelente convidado para falar mais um pouco aí daquele quadro Na Prancheta, onde a gente traz treinadores. E quem está aqui do meu lado é uma grande referência aí para a gente no âmbito. E eu sou CEO do Taticalizei o Futebol, onde atuo como scout e analista tático individual. E tenho o prazer de dividir aqui não só com você, Leonan, mas com o Luiz Fernando Pessoa, que eu vou passar a bola aqui para a gente trocar uma ideia boa aqui do nosso programa, onde a gente aborda todo o ecossistema do futebol. Boa! Vamos ter uma entrevista especial hoje, nós vamos falar de gestão, vamos falar de inovação, dados, como tomar decisão com os dados na mão, vamos falar de investimento. Tem dinheiro na mesa, hein? Como é que a gente pega esse dinheiro? Tem que ter gestão, tem que ter compliance. Vamos lá. Vamos bater um papo aqui. Galera, hoje, para que a gente possa falar um pouquinho do nosso quadro Na Prancheta, a gente trouxe o treinador, um grande amigo, um profissional fantástico, Fábio Matias. Primeiro, te agradecer por você ter aceitado, ter a proatividade de vir aqui. Tive que pedir uma autorização para que você pudesse vir aqui. Muito obrigado, Denise. E Fábio está com a gente aqui. Uma honra ter você aqui, Fábio. A honra é minha. Leona, a gente tem já um contato há alguns anos, né? A gente se conhece há uns anos, Luiz também aqui, e Fred. Então, acho que é sempre importante você ter lugares que você possa falar de futebol, e esse quadro é a forma com que vocês estão construindo esse projeto, faz com que a gente esteja hoje aqui, né? Eu brinquei ontem, né, quando você me ligou, né? Eu falei, cara, preciso pedir autorização para minha esposa, porque são vários momentos Obrigado, Denise. Que a gente está parado, e brincadeira à parte, é sempre gratificante estar aqui com vocês. É um prazer, eu acho que a gente pulou uma etapa, né? Uma salva de palmas aqui para o nosso convidado especial. Salva de palmas. E para iniciar, Fábio, para as pessoas também terem um pouquinho de informação de todo o seu processo, quem é Fábio Matias? Onde que você iniciou seu processo de formação? Onde você iniciou a ser treinador de futebol? Como foi todo esse trajeto aí para que você hoje efetivamente está no cenário hoje do futebol profissional? Vamos lá. Fábio Matias, treinador de futebol. Se for contar toda a história, a gente vai ficar aqui muito tempo, né? Comecei no futebol muito cedo, comecei no futebol com 20 para 21 anos. Antes disso, tentei jogar nas categorias de base. Fui atleta da União Barbarense, time da minha cidade natal. As pessoas acreditam muito, né, por eu ter ficado muito tempo no Rio Grande do Sul, né, que eu sou gaúcho. Não sou, mas tenho uma ligação muito forte pelo Rio Grande do Sul, por ter ficado 8 anos, 9 anos trabalhando lá. E iniciei, como eu falei para você, né, eu iniciei muito cedo também na parte de acadêmica. Comecei a fazer a faculdade de Educação Física com 16 para 17 anos. E, em paralelo a isso, estava jogando futebol na categoria de base. Como eu sabia que a minha posição no futebol, ela não seria uma posição que talvez eu conseguisse grande êxito, eu era goleiro, tá, pessoal? Então não se assustem quando vocês estão do meu lado aqui, pela minha estatura. Mas eu queria estar dentro do futebol, e isso para mim, já muito jovem, muito novo, foi uma forma de eu construir conhecimento, conhecer pessoas. Tanto que um dos meus treinadores na base da Barbarense foi o meu... Foi preparador físico depois dele, e depois foi ele que fez, para mim, abriu a porta como a primeira oportunidade dentro do futebol como treinador, para você ver como que as coisas, né, são ligadas aí. E partindo disso, né, aos 20, 21 anos ali, encerrei minha breve carreira, já fui trabalhar com futebol, através de um amigo que eu tenho, que foi meu treinador de goleiro lá atrás também, uma pessoa que eu gosto muito, que é o Vander Batistella, que tem uma escola de goleiro no interior de São Paulo até hoje, faz um trabalho social maravilhoso no interior de São Paulo e Americana. Voltado para goleiros, são mais de 150, 200 alunos, essa escola de futebol voltada para goleiros. Interessante, muito legal. Como é que é o nome desse projeto? Projeto, agora para essa escola de goleiros, acho que é camisa 1. Legal. Tá? Mas é Vander Batistella. Depois aí dei uma pesquisada, é um projeto enorme, muito legal. Ele tem uma estrutura toda voltada só para goleiros. Pô, que bacana. É um projeto social, tá? Legal. Cara, funciona das 7 da manhã até 10 horas da noite, todos os dias. É muito legal o projeto. O projeto tem as ações solidárias, tudo. E ele me faz, né? E faz a primeira proposta minha para trabalhar com o futebol. Ele fala, pô, para com isso. Terminou a faculdade de Educação Física. Vem trabalhar comigo. Tu é um cara que eu vejo que tem uma boa inteligência, uma capacidade legal.
E aí eu fui trabalhar no Rio Branco da Americana, como treinador de goleiro. Isso em 2001, 2002 e 2003. Então, comecei ali minha carreira Na base? na base, sub-15, Maneiro. tá? Ajudando ele no profissional do Rio Branco. Na época, o Rio Branco Americano era a Série A do Paulistão. Era um Maneiro. clube que revelava muitos talentos aí. Sander Roche, Mineiro, Marcos Pô, que bacana. Assunção. Uma porrada de jogadores É. todos ali nessa época. E aí tenho essa primeira experiência ali. Fico ali 2, 3 anos trabalhando como treinador de goleiro e auxiliando ele. Paralelo a isso, no último ano meu, eu já vou para preparação física. Aí depois eu tenho uma oportunidade de trabalhar como treinador no estado de Goiás, com 22, 23 anos também. Como Sai de São preparador Paulo. de goleiro, saio de São Paulo, vou para lá. E aí nisso, esse próprio treinador que me levou junto com ele para trabalhar lá no interior de Goiás, ele vem pro Ituano, na época, 2003, já. 2013 isso. E aí ele faz uma proposta para mim, fala, cara, tu estuda, tu é muito inteligente, etc, tal. Vem comigo para ser preparador físico. E aí de 2003 a 2008, eu faço a função de preparação física. Trabalho no Ituano, sub-20 profissional. Trabalho no Guarani de Campinas, sub-20 profissional. Guarani eu vou através de um treinador meu, das categorias de base do Barbarense, Alcides Romano, Cidinho. Trabalhou muito tempo no Oriente Médio, fora do país, Japão, tudo. E ele assume ali a sub-20 do Guarani também e me faz a proposta depois do Ituano, né, para trabalhar com ele como preparador físico. Posteriormente ali, comecei a trabalhar com ele, e aí é bem interessante, né, que teve um período que ele teve ausente da categoria sub-20 e eu tive que assumir a parte de treino, a parte de trabalho, uma preparação para a Copa da São Paulo, acho que de 2007 ou 2008. Caramba. São Paulo 2008, eu assumo a preparação enquanto ele não está. Ele foi profissional do Guarani Auxiliar e eu faço o processo ali. E nisso, quando ele volta, já faltando uma semana para iniciar a competição, nosso time vai bem, a gente classifica, vai até acho que as quartas, oitavas e final. E ele daí me pergunta, né, e me cutuca, né, pô, tu levou jeito, cara, tu ajeitou o time, tu arrumou, pá, ficou esse período aqui. Tu não quer ser treinador? E aí ele, né, ele foi muito, muito sábio, uma pessoa mais velha, de muita sabedoria, né, e ter vivido muitas coisas no futebol também. E aí um dia ele, na época o diretor do futebol da base do profissional do Guarani, seu João Seco, na época, eles me ligam e falam, Fábio, o negócio é o seguinte, tu tem perfil para treinador, tu não tem perfil para preparação física, a gente, pô, gosta muito do teu trabalho, da tua postura, da tua atitude, a forma que você trabalha. Quer assumir a sub-15 do Guarani? Opa, eu quero. Aí mudou o jogo. Aí mudou. Aí em 2008 eu assumo a sub-15 do Guarani de Campinas. Inicio ali minha carreira em categorias de base. Aí faço 2008 sub-15, 2009 10 sub-17 do Guarani. Tenho daí no estado de São Paulo, assim, categorias de base é muito forte, né? Muito no estado forte. de São Paulo. Então aí o Desportivo Brasil, na época da Traffic, me observa, me analisa, faço vários jogos contra eles e surge uma proposta em 2010 para 2011 do Desportivo Brasil. Uma proposta de um clube com uma estrutura maravilhosa, uma ideia... Baita projeto, né? De Baita formação. E ali tive a oportunidade de trabalhar com uma... Cara, eu não vou citar nomes aqui, porque hoje tem acho que tem mais de 20 jogadores naquele período nosso jogando em alto nível. Nas principais ligas, Interessante. fora e no Brasil. Que foi um projeto muito... Conta dois pra gente. Gustavo Scarpa, Lucas Evangelista, Aí. Renato Kaiser, cara, Léo Duarte. Cara, se eu começar a falar aqui, Leozinho. Matheus Sávio... Matheus Sávio. se eu começar a falar aqui, é muito jogador. Mauro Júnior, do PSV, Aham. Marquinhos Pri... Cara, é muito jogador. Então, legal, tem cara. alguns, assim, mas tem outros, tem muito mais. Então, foi um projeto de base muito legal. E eu vou para o Desportivo Brasil. Aí, de 2011 a 2014, vou para o Desportivo Brasil. Tenho um título na categoria de base, que é muito difícil, em São Paulo, que é ser campeão paulista, né? Com um clube que não é fora do eixo dos quatro. Perfeito. Grandes, que é Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras da base. Sub-17. 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 A gente é campeão paulista, um ataque de mais de 100 gols. Caraca, que maneiro. A gente disputava muitos torneios fora do país também, ganhamos vários, pusemos muito jogador fora. Cara, foi um momento para mim muito interessante, porque como eu tinha a oportunidade de viajar muito para fora do país, eu comecei a absorver a cultura também lá de fora. Um exemplo, a gente passava uma semana treinando no Anderlecht, uma semana no PSV, uma semana no Manchester, que tinha uma parceria muito forte com o Manchester. Então a gente viajava a muitos locais. Tinha um clube em Portugal, o Estoril, que era da Traf. Então a gente ia lá, ficava 20, 30 dias com a equipe, jogando amistosos, jogando torneios. E aí você conhecia o pessoal do esporte, o pessoal do Porto, o pessoal do Benfica, o pessoal do... E vai absorvendo diferentes metodologias. Isso. Até né? hoje tem alguns profissionais de alguns desses clubes aí Legal, cara. que eu tenho contato. E aí a gente foi absorvendo. Só que a partir dali o clube acabou, né, sendo negociado para os chineses na época, que até hoje estão administrando o clube.
E aí eu acredito muito nisso. É o momento meu de ir para um clube de camisa, um clube de marca, um clube grande em termos de base. E aí surge uma oportunidade para mim do Grêmio, que é a primeira ida minha para o Sul. E assim, culturalmente o Brasil ele é muito diferente em termos de cultura, né? Você trabalhar no Nordeste, trabalhar no Centro-Oeste, trabalhar no Sudeste, trabalhar no Sul, são culturas diferentes. E eu sempre tive um desejo muito grande de trabalhar no Sul. Eu tive amigos que trabalharam no Inter, trabalharam no Grêmio na época, e eu sempre via que o Sul tinha alguma coisa um pouco diferente. Lado de formação, lado de competitividade. Na formação do treinador, você vai pegar muitos treinadores que são do Rio Grande do Sul, que são gaúchos, treinadores aí de nível alto, né? Hoje nós temos André Jardine, nós temos Tite, nós temos Mano, e assim vai. Inúmeros treinadores aí Felipão, inúmeros treinadores que são do Rio Grande do Sul. Então a escola do Rio Grande do Sul para treinador é uma escola bem interessante. E isso faz com que eu vá para o Grêmio. Fico 2 anos no Grêmio, trabalhando no Sub-17, lá. 2 anos. 2 anos. Grêmio, vou para o Internacional de Porto Alegre, uma mudança lá muito radical, né? Porque tem uma grenalização muito forte. Quem trabalha no Grêmio não trabalha no Inter, quem trabalha no Inter não trabalha no Grêmio. Isso lá é muito forte. E como é que foi essa chegada aí no Internacional? Cara, foi interessante. Foi interessante, porque eu fiz uma final da Sub-17 do estadual. A gente foi muito bem, nós fomos muito bem. Isso pelo Grêmio? Pelo Grêmio. Em cima do Inter, a gente faz um agregado de 8-2. Eita. Ali. Qual geração, Fábio? Geração 98, 98. Jean-Pierre, Darlan, Patrick, Lincoln. Deu uma geração do Grêmio também muito boa. A gente enfrenta essa geração do Internacional 17, a gente faz um bom trabalho. E aí surge essa oportunidade de ir para o Inter. E eu faço a mudança. Por uma escolha minha profissional, eu faço. E no Inter, talvez, foi o período de base assim que as pessoas mais se identificam com o Fábio Matias. Foi um período praticamente de 5 anos. Tive 2 anos e meio, um intervalo de 1 ano, fui para o Figueirense. Fiquei 1 ano no Figueirense. E aí volto para o Internacional de novo. E teve um caneco relevante ali também, né? Teve. Eu da 17 do Grêmio, vou para 17 do Inter. Fico pouco tempo na 17 do Inter. Isso aí já em 2016. A partir de 2017, eu já começo a cumprir a Sub-20, né? Dos grandes clubes brasileiros. Então, faço o Internacional Sub-20 ali 3 anos e meio, 4. 1 ano Figueirense. Saio do Inter, pós-Copa São Paulo dos Juniores. A gente ganha a Copa São Paulo dos Juniores, faz um trabalho bem legal também no Internacional lá. E aí tem a oportunidade, onde eu conheci o Leonan, que é a oportunidade de ir para o Flamengo em 2021. Né? Através daquele período do Luiz Carlos e do Noval. O Noval hoje está de volta ao Flamengo. Foram as pessoas que me auxiliaram e que me conheciam do meu trabalho. E aí uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça é preciso voltar para o eixo Rio-São Paulo, preciso voltar, né, para cá. E aí acaba acontecendo essa oportunidade de trabalhar no Flamengo. No Flamengo eu trabalho um período de 1 ano. A partir daí eu tenho já uma proposta de trabalho do Red Bull, um projeto bem legal na época com o Thiago Escuro. Thiago Escuro que hoje está no Mônaco, que é o gerente executivo do Mônaco. Ele faz isso junto com o Sandro Orlandelli, que hoje está no Dallas, trabalhando lá. E eles já me conheciam do trabalho de formação. Eles falaram, a gente precisa de alguém que tenha aí depois nós vamos falar de modelo, que tenha um modelo de jogo muito parecido com o que a Red Bull quer. E a gente fez uma análise aqui e o teu modelo é o que o clube quer. E o Thiago já tinha tentado me levar 1 ou 2 vezes lá atrás na base e tal, tudo. E aí eles fazem uma proposta para mim, eu saio do Flamengo e vou para a segunda equipe profissional já do Red Bull. Que já é um projeto bem legal, um projeto que acabou final do ano. O Mauricinho 23, foi o último último. Ali. Infelizmente, né? Não sei, era um projeto legal, porque você podia jogar profissional, podia jogar Copa Paulista, jogava Série A2 e A13 em São Paulo. Isso dá um cash pro menino. É óbvio que você, às vezes, enfraquecia um pouco a Sub-20 também, porque você utilizava muitos meninos jovens ali, mas é óbvio que para acontecer isso tem que estar mais organizado, né? Tá 17 para 20, 20 para essa equipe. E aí fica um período ali no Red Bull, o Thiago acaba indo embora, né? Eu brinco com o Thiago, né? Eu falo, Thiago, toda vez que alguém vai embora, o projeto também, ele teoricamente se acaba. E nisso tudo, né? Vem daí, através do Mazuco e do Alessandro Brito, o convite para vir trabalhar no Botafogo profissional, como auxiliar. Eu sempre fui treinador, mas eu precisava passar por um período também como auxiliar técnico, pelo menos um período curto, no profissional, para quebrar essa barreira. A gente sabe, é muito difícil. O cara que trabalha com base, trabalha muito tempo em base hoje, é muito difícil quebrar a barreira. Tem formas de você quebrar. Muitos hoje estão quebrando através da análise, né? Desempenho. O pessoal vem através da análise, já sobe um pouco mais o degrau e entra no processo. Então eu consegui, através do Botafogo, quebrar essa barreira. Vou para o Botafogo, faço um trabalho ali de interino durante alguns jogos. A gente vai muito bem nesse trabalho, a gente consegue a classificação do Botafogo para a Libertadores, a gente consegue
Até no campeonato estadual ali, a competição que a Foi. gente jogou a Taça Rio, a gente consegue fazer bons jogos ali. Coloca jogador da base também no Coloco profissional. muito jogador da base. Isso é um pressuposto que eu acho que eu acredito muito nisso, de ter meninos na base. Foi exemplo agora do Juventude, né? O Abner, principalmente. Eu acompanhei bastante. Ali, tem o Davi também, tem outros meninos ali do clube que, teoricamente, se a gente permanecesse mais, a gente ia conseguir fazer a transição. Mas aí, a partir disso, do Botafogo, aí, a gente praticamente entra no mercado, né? Como treinador. E aí surgem algumas propostas, algumas situações, eu dou um tempo. Tem a chegada do Arthur Jorge no clube, espero um pouco, né? Para ver como que seria a minha nova função ali, né? Como auxiliar técnico do clube. E aí surgem algumas oportunidades. Uma das oportunidades eu aceito a oportunidade do Curitiba, uma oportunidade que para mim profissionalmente ela foi válida. Em termos de resultado ela não foi boa, né? Ali naquele momento um pouco também complexo do clube ali, em termos, a gente estava falando um pouquinho isso, né? Ali o clube hoje administrativo está bem organizado, está se organizando ainda na parte de futebol, mas ainda não está totalmente ainda organizado para isso. A gente pegou um período um pouco tumultuado, um pouco ruim ali. Saio dali, espero, e aí no final do ano passado tem a oportunidade de ir para o Juventude, onde a gente consegue ter resultados no profissional expressivos. Teoricamente a gente salva, né, que vocês dizem, né? A equipe do rebaixamento com outros profissionais. Fizemos o Campeonato Gaúcho legal, fizemos aí o início do Brasileiro legal, e infelizmente agora, na reta final, a gente acabou não tendo resultado, e é uma coisa a parte integrante do futebol profissional. O futebol profissional ele vive de resultado, vive também de pressões, e essas pressões elas fazem parte do processo. E agora, nesse momento, estamos aguardando aí o mercado para que a gente possa ter um próximo movimento bem interessante, algo também que seja legal para a nossa carreira. Mas assim, quando você fala de carreira, acho que tudo isso que eu falei aqui hoje serve para quê? Eu sou um cara que eu passei por todas as oportunidades, passei por várias categorias de base, passei por várias funções dentro do futebol. E hoje, assim, eu me incomodo um pouco, né? Aí não é uma crítica, tá? Eu sou hoje o treinador da meia-idade. Eu não sou treinador mais aquele tão jovem, mas não sou treinador da geração anterior. Então, eu brinco assim, eu sou treinador da meia-idade. E o que acontece muito em relação a isso? Eu vejo hoje o pessoal um pouco mais novo, é uma crítica que eu falo, acelerando demais o processo, às vezes querendo coisas a mais, querendo mais. Não é ruim você ter ambição, mas a ambição sem base, sem norte, em algum momento você vai pisar, você vai escorregar. Dá o passo mais largo que a perna. Muito. E eu fiz tudo, e eu poderia ter entrado no mercado profissional, comentava muito com o Leonan. Se eu quisesse ter entrado há 5 anos atrás, 6 anos atrás, pós-Copa São Paulo, lá em 2020, eu tinha entrado. Eu tive propostas para fazer esse movimento. Só que eu tinha que estar muito sustentável nisso. Por quê? O Fábio Matias não foi jogador de futebol de alto nível. O Fábio Matias não tem nome de jogador de alto nível. O Fábio Matias, com todo respeito, o Felipe Luiz está fazendo um trabalho excepcional no Flamengo. O Fábio Matias não jogou no nível do Felipe Luiz. O Fábio Matias não chegou nem perto de Rogério Ceni, de outros caras que jogaram futebol de verdade. Então, o cara que não jogou futebol de verdade, né, que é meu caso nesse período aí, e o cara precisa ter todo o embasamento, o cara precisa passar por todo o processo, o cara precisa entender tudo isso e fazer e ter, como eu falo para vocês, uma oportunidade de mercado através do trabalho dele. Para as pessoas olharem e falar, não, esse cara é bom. Porra, esse cara merece. Pô, esse cara, isso. Então, eu atrasei um pouco a minha subida ao profissional. Então, eu fiquei 6 anos em sub-20, segurando. Fiquei mais 6 anos em sub-17, segurando. Para quê? Para que quando eu pisasse no cenário profissional, eu fizesse o possível para me solidificar. Num nível que a gente chama, num nível alto. Nível alto, para mim, é a Série A e B do Campeonato Brasileiro, para mim. Hoje. Trabalhar em Série A e B do Campeonato Brasileiro, para mim, é o nível alto. Nível alto, Brasil. Isso. Então, assim, eu falo muito de G10. Quem que são os clubes G10? G10 é o sonho. O Matias tem sonho um dia de trabalhar no G10. G10 é o grupo dos 10. Os 10 maiores clubes aí do futebol brasileiro que estão na elite. Mas, para isso, a gente precisa consolidar o trabalho. Então, eu falo muito em relação a essa questão de carreira, em relação a isso. A passar pelas etapas, também quem não jogou futebol em alto nível, para que você tenha o quê? Condição de ser autossustentável no futebol atual, que hoje é muito difícil. Ô, Fábio, você está comentando sobre a sua carreira, eu vejo que você fez uma transição junto com o futebol. O futebol também está mudando muito, né? A estrutura como toda, a profissionalização. Aí, quando você vê um técnico na transição, você traz o old school, né? Você é um cara que viveu o futebol antigo e também vive esse futebol novo que traz muita inovação, muitos dados para tomar a decisão. Como é que você acha que vai fabricar um técnico que vai se comportar no futuro? Trazendo conhecimento do passado, isso não tem como, mas o comportamento dele vai ser um comportamento mais de dados,
inovação ou ainda vai ter aquele técnico que tem um cheiro? Como é que você acha que vai ser esse técnico do futuro? A relação humana, para mim, ela é fundamental. Você que é líder, as lideranças com relação humana, se você não tiver uma relação humana, se você não tiver o trato, se você não tiver o contato, se você não tiver o acesso à mente e à cabeça do jogador, dificilmente você vai ter sucesso. Você pode ver que os dados que você vier, qualquer dados que você vier, o principal é você conseguir acessar a memória, acessar a mentalidade, acessar o jogador em si. E hoje, cada dia mais, está difícil você acessar, por série de fatores, né? Então, quando você faz e quando você é treinador, e eu acredito muito nisso, você tem uma gestão compartilhada. Compartilhada que se diz, o treinador toma a decisão final, ok. Só que algumas tarefas, alguma coisa dentro do processo, elas têm que ser compartilhadas. Para isso tem que ter membros de comissão técnica, tem que ter membros do clube, pessoas engajadas dentro do processo, para que você consiga trilhar o mesmo caminho. Então, assim, o futebol para mim, anterior e o futebol de hoje, tem diferença? Tem. Tem diferença do tipo de geração que você trabalha. A geração primeira minha como treinador, ela foi uma geração 92, 93. 92, 93 hoje está com 30 e poucos anos. Aí eu peguei a geração do meio. O que é a geração do meio para mim? A geração, por exemplo, 98. É uma geração do meio. Hoje está com os seus 25 anos aí. E aí tem a geração que foi a última que eu peguei. A última que eu peguei foi a 2003. 2003 hoje está com 21 anos. 20 para 21 anos, 03, 04. Então são gerações diferentes. Agora, você trabalhar com gerações diferentes também implica o quê? Você entender, você tem que você também acaba tendo que evoluir. Evoluir na forma sua de apresentação, evoluir na forma sua de palestra, evoluir na sua forma de como que vai chegar essa informação. Como que ela vai chegar? Como que é uma palestra? Como que é uma análise de dados? Quem que vai passar esses dados para o atleta? Esses dados têm que ser passados de uma forma mais sucinta. Não adianta eu vir aqui com um grande gráfico, sentar com um determinado atleta aqui, que muitas vezes ele não vai entender. Então eu tenho que mostrar 2, 3 situações ali, comparar com outro jogador, para ele poder observar e falar, eu preciso melhorar. Então assim, e eu falo muito disso, o treinador ele é vendedor. Eu tô aqui hoje para vocês, aqui eu tô vendendo algo. Se eu vender bem, vocês vão comprar. Se eu vender mais ou menos, vocês não compram. Um atleta de futebol é igual. Você tem que saber vender, tem que saber convencer. E isso também é uma técnica, muitas vezes, e o técnico tem que ter isso, de persuasão, de convencer o cara. Mesmo que às vezes o caminho não é o melhor, mas o cara tem que olhar e falar, não, eu vou por aqui porque eu confio nesse cara. Então, assim, esse distanciamento treinador-atleta, ele é ruim. É lógico que o Fábio Matias vai ter situações dentro da comissão técnica dele que ele não vai abordar os atletas. Quem aborda é o auxiliar, quem aborda é o analista. Por isso que a gente tem auxiliar técnico também. Porque em determinado momento também a voz do treinador também, o jogador fica de saco cheio. O jogador se enche da voz do treinador. Precisa de braço, né? E a gente precisa ter pessoas à tua volta para poder fazer muitas vezes alguns trabalhos que são um pouco mais sujos, para que o treinador se preocupe muito mais com a parte de campo do que com a parte somente do que de gestão. Mas futebol para mim hoje é 50% conhecimento e 50% gestão. Se você não tiver gestão, esquece, não funciona. E você formatar uma linguagem com eles, com esse mundo que eles vivem hoje, de rede social, de inovação, para chamar a atenção também tem que... É o que você falou, você tem um grupo lá qualquer, vai de 18 até 35. Isso passou por tudo, né? Cada um tem o seu comportamento. Então, o técnico, além de ter os dados, ele tem um comportamento que ele tem que evoluir, porque, às vezes, o clube é uma SAF, tem investidor, ou ele é associativo, uma gestão mais rígida, um organograma um pouco mais pesado. A forma que você vai falar com ele também, às vezes, é complexa. Perfeito. Porque no próprio grupo tem pessoas de origens, de modelos, de comportamento, de educação diferentes. O técnico hoje tem uma... Eu acho até que o técnico hoje, dentro de um... Porque conhecimento todo mundo tem que ter, usar dados todo mundo tem que ter, mas a linguagem, a forma de se comunicar tem Ela é fundamental. É fundamental, ela tem que ser peculiar, né? É. E tem atletas que vão receber, às vezes, a informação de uma forma, tem outros que vão receber de outra, tem outros que você não consegue acessar ele através da verbalização só. A comunicação ela tem que ser simples, a comunicação ela tem que ser clara, a comunicação ela tem que ser objetiva. Se a gente for começar a falar aqui de parte tática, a gente começar a falar de temporizações, começar a falar de compactação vertical, horizontal. Se eu chegar nisso no atleta, que ele vai pra minha cara alguns, vai falar, pô... O que você está falando, professor? Então, assim, você tem que usar outros termos. Pessoal, olha aqui, ó, nós temos que andar juntos. Temos que estar mais próximos. Ó, nesse movimento aqui e tal, a hora que lá, ó, bola coberta e bola descoberta. O que é bola coberta e bola descoberta? O cara vai olhar assim e falar, pô, o que é isso? Entendeu? Ó lá tá com pressão, ó. Quando não tiver pressão, quando não tiver o cara marcando em cima, ó, começa a fazer um movimento. Então, são detalhes que você tem que fazer. E quando você vai, às vezes, mostrar adversário, ou você vai pós-jogo, normalmente pós-jogo é eu que faço.
Eu tento entrar e tento atingir uma linguagem que eu não use tantos termos técnicos. Eu não posso ficar usando termos técnicos. Termos técnicos é aqui para nós. Sim. Para nós aqui. Para quem estuda futebol, você tem que ter conhecimento, sim, dos termos técnicos. Agora, quando você vai ter essa aplicação em relação aos jogadores, é um pouco diferente. A sua abordagem, a sua linguagem, ela tem que ser menos coloquial e um pouco mais simples, um pouco mais limpa. Mas hoje eu vejo muitos atletas de futebol, hoje de base, têm recebido, os de clube grande principalmente, né? E a gente tem a oportunidade de trabalhar com atletas de clube grande no profissional e a gente vê o quão rico esses caras são em termos de conhecimento. Esses caras sabem quando o treino é bom, esses caras sabem quando o cara é ruim, esses caras sabem quando tu tá blefando, esses caras sabem quando tu tá falando e não tá convencendo. Então, assim, esses atletas que estão vindo na nova geração, eles são muito inteligentes, sim. Estão estudando futebol. O jogo tá mudando. Isso, são muito espertos. Pode ser que a gente tenha perdido um pouco aquele talento técnico, aquela coisa individual, que todo mundo sempre entra nessas discussões aí que não vão ter fim, né? Que às vezes eu acho uma besteira discutir isso, tem outras coisas que são mais importantes do que isso para se discutir, mas é uma nova geração, é um novo modelo, e os caras são inteligentes. Os caras sabem quem é bom e os caras sabem quem é ruim. A informação chega para todos, né? Isso aí. Se você pegar aí, os clubes que eu passei alguns atletas aí, o atleta fala, pô, aquele treinador é bom, ele dá um treino bom pra caramba, blá, 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 blá. Aí o outro fala, pá, aquele lá não, aquele lá só rolava o porco. É verdade. Exemplo, Eu presenciei, só coletivo. Eu presenciei Entendeu? isso com alguns atletas do Botafogo quando você sai do clube. O pessoal deu feedback super positivo. Legal. E, Fábio, falando disso que você tá trazendo pra gente, a gente, inclusive, tem uma próxima pergunta aqui, que é muito do nosso quadro, o que a gente, de fato, está querendo disseminar, o que a gente está querendo trazer, principalmente podcast. O que você pensa hoje em relação à metodologia? O que você acredita? E aí, quando metodologia, a gente fala metodologia diretamente no treino, no campo. O que você acredita em relação aos teus formatos de treino, ao teu método, o que você gosta de fazer, o que você traz isso para dentro do seu dia a dia? Legal. A palavra método, assim, você pode ter. Se pegar no dicionário, vai ter 890 mil colocações. Para mim, método é em relação ao futebol, tá? Método é você atingir determinado objetivo de alguma forma. Qual que é o objetivo que você quer? Qual que é a tua ideia que tem em relação ao jogo? Qual que é a tua forma de construir teu treino? Qual que é a tua forma de construir teu jogo? Então, isso para mim é método. Como que eu vou construir isso? Metodologia é algo maior. É algo que é aplicável não só naquilo que você faz, mas em outros também. Em outras categorias, em outros atletas, em outros clubes. Isso é metodologia que é uma coisa mais ampla. O método é aquilo que eu quero atingir. O formato do objetivo que eu quero. Como que eu vou construir isso? Através do método. É a construção. A construção de trabalhar, por exemplo... vamos lá, construção da semana para o jogo de sábado. Como que eu construo ela? Ela é de forma linear? Ela é de forma não linear? Ela é ondulatória? Eu vou construir os termos técnicos utilizando terminologia de força, resistência, velocidade, pré-coordenativo, pré-jogo, exemplo, por exemplo. Então tem essas formas de você atingir os objetivos e construir. Cara, eu acredito muito nessa questão do método, mas o método ele tem que ser o quê? Uma linguagem clara e uma linguagem objetiva. Perfeito. Tá? Eu acho que isso para mim é fundamental. Quando a gente fala de treino, a gente fala de conexão do treino. Conexão do treino, para mim, ela pode ser do menor para o maior, como ela pode ser daqui a pouco do maior para o menor. Perfeito. Não tem problema nenhum. A gente já tem hoje métodos, e às vezes eu já fiz isso, de começar do maior e terminar do menor. Já fiz. Então, aquilo que tem que ser fechado, tem que fazer os princípios menores aqui, depois tem que fazer os intersetoriais aqui, e depois terminar com o aspecto coletivo depois do final. Perfeito. Cara, não tem problema. Se você atingir o objetivo, você pode fazer isso inversamente. A gente sempre fala muito da questão que as fases do jogo elas são inversamente proporcionais. Então, quando você fala da fase 1 para 2, 2 para 3, de organização ofensiva, por exemplo, estou fazendo essa fase de construção agora. Tá? Quando eu vou defender, ela é inversamente proporcional. 3, 2, 1 da parte defensiva. É inverso. Mas isso precisa ter conexão. Como que eu vou conectar isso? Vou fazer isso de forma isolada? Vou fazer isso de forma fractal? Eu não acredito muito na forma fractal. Eu acredito naquilo que você... Para mim, é metodologia. Método para mim do futebol. Tática individual, tática do grupo comportamental, tática do grupo setorial, setorial e coletivo. Ponto. Resumo isso. A partir disso, eu começo a construir as conexões. Perfeito. Do que eu quero. Dentro da identidade que eu quero de clube. Dentro da identidade que eu quero da característica do modelo, da ideia. Entendeu? E isso não é algo fechado. Tá? Quando se falar disso e falar método é algo fechado, cara, muitas vezes eu tenho feedback, às vezes da comissão técnica, que o feedback da comissão fala, só a gente precisa trabalhar um pouco mais campo aberto, por causa das relações, eu olho, será que tá, beleza. A gente precisa trabalhar um pouco mais, tá perdendo um pouco a velocidade nossa de perto e pressiona, o movimento tá um pouco atrasado, a gente precisa trabalhar algumas ações mais comportamentais e tática comportamental, beleza, vamos trabalhar. Mas isso tem que estar presente na situação de treino, entendeu? Legal. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a trabalhar na Sub-20, e a Sub-20 eu tive um calendário entre Inter e Flamengo que eu fiz numa temporada 58 jogos. Aí eu faço a pergunta, você treina onde?
Você não treina hoje mais na sub-20. Então eu tive que desenvolver dentro disso e me preparar nisso, já pensando no profissional. Porque o profissional, o calendário é assim. Dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, E dia daqui a não, pouco dia o sim, dia 17 vai ficar assim também. Também. O 17 está quase assim já. Também. Então, assim, o que você tem que desenvolver aí, o treinador? Um conteúdo de trabalho que consiga potencializar o treino sem perder a qualidade de treinamento. Perfeito. Ponto. Potencializar o treino sem perder a qualidade do treinamento. Como que eu vou fazer isso? É aí que tá. Aí que é o desafio. Aí que é o desafio. Para qualquer treinador. Profissional, Base, hoje 20, 17, que está entrando num caminho assim. Esse é o caminho. Como que você vai fazer isso? Então, hoje, por exemplo, você vai pegar algumas questões de tática individual, eu tenho lá 4, 5, 6 treinos de tática individual. Eu tenho lá da parte grupo comportamental, 3, 4 treinos. Eu tenho da parte setorial, 3, 4 treinos. Intersetorial, 3, 4 treinos. E tática estratégia coletiva, 7 a 8 treinos. Por quê? Porque eu vou bater em cima disso. Após, sei lá, 24 sessões de treino, 30 sessões de menos, os caras já estão com a ideia bem clara na cabeça que tem que ser feito. Perfeito. Só que acontece, quando você começa a jogar, você começa a perder isso. Você perde um pouco o hábito, você perde um pouco isso. E isso, às vezes, que a gente vê muito hoje, a nível do Campeonato Brasileiro, as oscilações que se tem. Por conta dessa falta de tempo para você colocar suas ideias falta ali. De tempo você faz, você começa, depois você começa a jogar, aí você começa a oscilar, entendeu? E aí você acaba se perdendo, talvez, dentro do caminho, ou se perde um pouco as questões comportamentais ali. Isso é ponto, isso acontece na 20, aconteceu na 20, acontece com todo treinador. Eu falo muito isso, né? Todo treinador hoje de alto nível vai ter um momento de oscilação dentro da competição. Vai oscilar. Vai oscilar por causa desses problemas, das situações. Lógico, você vai ter contusão, vai ter lesão, vai ter jogador que sai. Muitas variáveis aí para tem controlar. Muitas variáveis. Mas por isso que eu falo da questão do método. Método, perfeito. Para atingir determinado objetivo. Respondido. Analítico pode? Pode. Aí, assim, eu falo muito do analítico... Vamos lá, tem analítico que eu chamo de analítico situacional. Perfeito. Que é um de preparação para algumas situações que vão acontecer em relação à ideia, em relação ao modelo. E tem o analítico puro, que é para desenvolvimento individual, né? De tática individual, de tática... tática não, né? De técnica. Tática individual não. Tática individual eu falo muito da questão da posição do campo. Se o cara joga de lateral, por exemplo, fase 1 de construção, a posição do corpo do lateral na primeira fase de construção é uma. No último quarto de campo é outra. No meio de campo é outra. Perfeito. São posições diferentes. Abordagem de marcação, igual, cara. É diferente você marcar o lateral pressionar alto, o lateral marcando em 1 para 1 defensivo. Então, as alturas também determinam também a questão da tática. Então, quando você vai falar alguma coisa em relação à questão analítica, pode ser Repertório feito. técnico. Repertório técnico. Eu hoje parto muito mais do pressuposto hoje dessa questão da analítico situacional. Perfeito. Que é um analítico que vai contextualizar alguma coisa contexto depois do modelo. relacionado ao jogo. Por quê? Você não tem tempo. Você não tem tempo. Hoje você não tem tempo para ficar lá batendo, sei lá, acabar o treino, fazer 30 finalizações. O segundo auxiliar no momento da casa, eu utilizo ele bastante para esse tipo de atividade. Como se fosse um complemento. Como se fosse um projeto de desenvolvimento individual. Perfeito. O famoso PDI que tanto PDI. fala. Então tem alguns atletas ainda que necessitam fazer. Os atletas normalmente até 25 anos, 26 anos precisam fazer. Tem atletas às vezes mais velhos que querem fazer por uma questão de confiança. Começa a repetir, começa a calibrar o pé, cabeceio, movimento, domínio, passe, etc. Então você monta às vezes algumas atividades para esses caras também. Esses caras consigam desenvolver isso. Agora, pode? Lógico que pode. Tudo tem que estar contextualizado, tudo vai depender do como. Do como vai ser feito isso. Perfeito. E aqui a última pergunta em relação ao desenvolvimento individual do atleta, ao desenvolvimento coletivo, ao que se retrata de fato o treino. A gente colocou também rápido, tenta ser o mais sucinto possível. O que o Fábio acredita em relação ao seu modelo, a organização ofensiva e defensiva? Tá. Eu gosto de um ataque rápido, um ataque que funcione, um ataque que machuque o adversário. O bater bola, ele é significativo em determinados momentos, mas em alguns momentos o bater bola, para mim, sem clareza, sem ideia, não funciona. Em relação à parte defensiva, para mim, eu gosto, eu quero e eu luto para que a minha equipe marque em médio, alto, porque eu gosto de pressionar o adversário e tentar ter a bola o mais rápido possível, mas nem sempre é possível. Porque daí você tem que respeitar umas questões de características do jogador, ideia, tal, etc., ali. Então, dentro do modelo, né, eu gosto disso. É isso que me agrada.
e ter um jogo de intensidade. Hoje, o que define muito os jogos de futebol são as transições. Perfeito. 100%. As transições. Se as suas transições, ataque, defesa, ataque, não tiverem bem, e aí entra aí uma parte também que é fundamental hoje dentro do modelo, característica física. A parte física hoje, infelizmente, tá? Para quem é ainda de uma outra Perfeito. época... Levando em consideração o talento, a parte técnica, Isso aí. Se você não tiver hoje uma característica física hoje preponderante, não tiver um nível físico alto, você não sustenta jogar em alto nível. Ponto final. Então eu acredito muito nisso na questão da intensidade. E eu falo muito isso nos lugares que eu passo. Quando meus times conseguem ter intensidade, conseguem ser agressivos, vão bem pra caramba. Quando meus times não conseguem sustentar isso, teoricamente, você acaba perdendo jogos. Isso é uma característica minha do modelo. Entendeu? É um modelo que a gente não consegue, muitas vezes, controlar tanto sem ter intensidade. Você tem intensidade presente. Até para também estar jogando em bloco médio alto, também tá pressionando o Tem que tempo ter. inteiro, para você ter a bola perto do campo do gol da que ter, equipe adversária, tem que ter. Tem que ter, não Não, tem bloco jeito. alto, se não conseguir correr para trás com intensidade, esquece. Esquece. Você já viu quão alto o Barcelona usa a linha deles? Cara? Sim. É impressionante. Mas Impressionante. me dá o jogador do Barcelona. Não, esse é outro. Esse é assunto para o Fábio daqui a 2 anos e meio, quando você chegar lá. Quem sabe o dia. Não, mas brincadeira à parte, assim, quando você fala muito de modelo, ideias, tem que tentar caracterizar os jogadores dentro da ideia do modelo também. Com certeza. E assim, só para finalizar, que veio no feelingzinho aqui. A gente sabe do comportamento, né? A gente prioriza... vocês priorizam muito o comportamento tático. Em relação à estrutura, rapidamente, assim, quais estruturas que você... Cara, a estrutura pra mim ela é mutável. A estrutura pra mim ela depende muito de características. Perfeito. Lógico que o Fábio gosta de uma estrutura de 4-3-3. Cara, mas isso aí, pra atacar e pra defender, tem formas diferentes. Você pode Perfeito. defender no 4-1-4-1, pode defender no 4-4-2, 4-1-3-2. Eu faço isso muitas vezes. Às vezes defendo em bloco alto no 4-1-3-2. E posso ofensivamente estruturar um 3-4-3, um 4-3-3, um 4-2-3. E ali vai. Entendeu? Então, assim, você acaba tendo... variação em relação a isso. A Perfeito. estrutura, para mim, hoje é o que menos importa. Perfeito. O mais Entendeu? importante é o comportamento. O mais importante para mim é o comportamento que os jogadores vão ter e a forma coletiva de jogar. Perfeito. As próximos. interações. Você perguntar para mim o que é mais importante, estrutura ou compactação vertical horizontal? Vou responder para você. Compactação vertical horizontal é mais importante para mim do que a estrutura. Perfeito. Acho que tocou no ponto que a gente queria escutar, né, Léo? É isso. Fábio, pegando um pouco agora, olhando um pouco mais para o lado de gestão, um lado de locais que você vivenciou, né? A gente tem sua passagem pelo Botafogo, né? Como um excelente case ali, onde você teve 83%, né? Como interino, fez boa campanha e preparou esse terreno para o grande ano do Botafogo de Arthur Jorge, que chegou e ganhou 2 títulos. E uma coisa que fica na minha cabeça é como que você pegou esse Botafogo depois da demissão, né, do Thiago, e como é que estava esse ambiente, o mental desse grupo que vinha de um ano difícil, e como é que foi lidar com esse desafio de virar essa chavinha e preparar, né, para uma conquista tão grandiosa aí para a história do clube? Um dos pontos principais, acho, em relação a isso é assim, o Thiago um baita treinador, fez um trabalho top ali anterior e muitas vezes o trabalho às vezes não encaixa. Acho que isso aí faz parte do processo. Então, por eu estar dentro do clube, por eu estar como auxiliar permanente ali, eu acabava visualizando coisas, acabava visualizando situações. Então, quando você está dentro do clube, você visualiza situações, você passa a assumir a função, talvez seja até, não é mais fácil, mas o cara consegue identificar melhor o que se precisa fazer em curto espaço de tempo. Foi basicamente o que a gente fez. A gente precisa disso. Fizemos. Pequenos Entendeu? ajustes ali. Pequenos ajustes. E a partir dos ajustes, você vai construindo algumas coisas também que são suas. Eu acredito nisso. E aí, a partir disso, você começa... mesmo como interino, sim. Eu fui, acho, talvez, o interino mais longo, acho que da história do futebol brasileiro, quase. Foi. Eu fiquei praticamente 2 meses trabalhando. Né? Se você pegar hoje, aí você vai falar, pô, mas interino 2 meses? Praticamente sim. A gente trabalhou praticamente 2 meses. Isso também por um voto de confiança também de que estava à frente. Com certeza. Voto de confiança do Textor, voto de confiança do Brito, Mazuco na época, ali, Tairo, todo mundo. O pessoal tem voto de confiança vendo que o trabalho... Pô, não, deixa aí, vamos fazer as coisas com calma, porque... Tá funcionando. Tá né? funcionando. E foi teoricamente, né? Que a gente acabou fazendo ótimos jogos, ganhando jogos, levando a equipe até a fase de grupos da Libertadores. Então, assim, pra mim, questão mental. Cara, questão mental quando você começa a não ter resultado em qualquer lugar, dependendo do que você teve lá atrás. Esquece 2023, esquece. Ele era um outro momento, já tinha outros jogadores, entendeu? Então, assim, quando você não começa a ter resultado, a parte mental, e eu vivi isso um pouco no Juventude também, você acaba tendo um pouco de animismo, fica anímico. Fica, porra, estamos fazendo tudo e não tá dando certo. Aquela ansiedade, né, de fazer Isso. acontecer. E isso eu acho que é um grande desafio na carreira do treinador. É estancar, estabilizar, é fazer isso, é equilibrar um pouco mais isso.
E isso também hoje, para o jogador de alto nível, o cara que joga em alto nível, que é top, o cara tem que ser fodido. Se o cara não conseguir sustentar isso, fica difícil. E naquele grupo a gente tem alguns caras muito bons, os caras que têm um mental muito forte. E eles participaram muito, nos ajudaram muito também, em relação ao que a gente montou. Então, naquele início, por exemplo, a gente manteve um time mais jovem na Taça Rio e manteve um time mais forte na Libertadores. A gente trabalhou com 2 equipes. Quando você trabalha com 2 equipes, você consegue mobilizar todos. Tá todo mundo o quê? Mobilizado. Você tem jogo para uns e tem jogo para outros. Então, acho que o grande X da questão naquele sentimento de pertencimento ali, todo mundo aí, engajado. Sentimento de pertencimento. Entendi. Vou jogar, Legal. meu irmão. De ter esses guris jogando o estadual com mais alguns jogadores que estavam se recuperando e ter, algumas vezes a gente, por exemplo, fazia jogo da Taça Rio, os 11, 12, 13, 14 jogadores ali que teoricamente sabia que eram os principais ali que iriam jogar a Libertadores, esses caras nem iam pro jogo. Os caras ficavam. E aí a gente tá confiando nesses outros caras. Os caras, ele tá confiando na gente, ele tá botando a gente pra jogar. Tá dando oportunidade. Então acho que esse sentimento de pertencimento, acho que foi uma das coisas que a gente conseguiu fazer naquele momento ali, e a gente conseguiu depois ter resultado também, questão do trabalho. Tava todo mundo treinado, tava todo mundo bem, mobilizado. Acho que a mobilização ela é fundamental para ter sucesso. Ô, Fábio, Perfeito. hoje o stakeholder, as pessoas envolvidas dentro de um clube ou de uma SAF, tá bem, o protagonismo dividiu muito, né? Tem um CEO, tem um presidente, tem um diretor técnico e tem um técnico. Teoricamente, isso até diluiu em nome de só estar no técnico, né? Mas quando a derrota chega, é ele que praticamente assume o erro. Eu queria saber, dentro desse cenário novo que tem, como é que você vê os técnicos entram, querem levar sua comissão, aí os clubes querem manter uma comissão própria. Como é que, dentro de uma visão do clube, qual que você acha que é a melhor solução? O clube ter uma parte da sua comissão própria, ou o técnico, já que o protagonista está dividido, mas na hora de uma mudança é ele o primeiro a ser escolhido, ou ele tem que levar a comissão? Como é que você pensa nesse modelo? Ótima pergunta para o momento. Né? Vamos lá, vocês vão entender por quê. Com relação a isso, tá? O Fábio Matias, na base, sempre fez voo solo. Todos os clubes que eu falei para vocês, contando a minha trajetória, eu fui sozinho. O que gerou nisso para mim? Conhecer novas pessoas, conhecer novos profissionais, conhecer caras ruins também pra caramba. Ruins de pessoa, ruins Tem um de acervo muito trabalho. grande, né, de pessoas. E você acaba tendo, e você acaba entendendo que quando você chega em algum lugar, não é só a tua ideia que tu tem que colocar. Tu tem que entender o que o Leonan pensa e fala, o Leonan pode me dar isso. Professor, aqui pode me dar isso. Luiz pode me dar isso. E a partir do momento que você começa, e aí foi uma coisa que eu desenvolvi, né, ao longo dos anos, é entender quem tá e falar, não, esse cara pode me entregar isso, esse pode me entregar isso, esse pode me entregar isso. E aquilo que eles não entregavam, eu tentava compensar, de alguma forma, dentro do meu trabalho. Né? Então, ao longo dos anos, eu acabei. Hoje, se perguntar para mim assim, Fábio, quantos preparadores físicos você trabalhou? Eu trabalhei com 13, 14 preparadores físicos. Desde 2014. São 10 anos trabalhando com 14 preparadores físicos diferentes. É muito. Preparadores de goleiros são 10. É muito. Auxiliares técnicos são 8. Mais de um por ano. Então, assim, e é sempre uma reconstrução. Hoje, no profissional, eu levo o Fábio Matias mais um auxiliar técnico. Eu tenho o Lucas. O Lucas fez o trabalho comigo em Botafogo, Curitiba, Juventude. E a gente tem aproveitado as pessoas que são dos clubes. Então, assim, acredito muito que o clube tem que ter a sua comissão, tem que ter os seus profissionais. Porque quando aconteceu a situação do Botafogo, talvez se o Fábio não tivesse ali inserido dentro do processo, a coisa não aconteceria. Verdade. E como eu estava inserido dentro do processo ali com o Thiago, eu fui muito bem inserido com ele. Eu fui auxiliar ali e fiquei de auxiliar de verdade dele. Ajudando ele, o Evandro, o analista também, ali que estava com ele. Fiquei ajudando de verdade. Então eu estava muito inserido ali. Então a pessoa estando inserida ali, ela sabe o momento dela de fazer as coisas. Então o clube tem que ter a comissão permanente, tem que ter os profissionais. Faz falta para mim, às vezes, um analista meu que pensa as minhas ideias? Faz. Porque toda vez que você chega no lugar, você tem que reeducar as pessoas àquilo que você quer. Tem que construir, né? Uma nova cultura ali. E isso demora. Futebol profissional, você não tem tempo. Você não tem tempo para pegar o cara aqui, lá, slide, faz assim, faz assim, faz assim. Eu tenho auxiliar técnico hoje, o Lucas, a gente já tem um modelo pré-estabelecido lá de estrutural em relação ao trabalho. Quando chega, eu já pego a primeira semana, pego os caras, vem aqui um pouquinho, senta aqui. A ideia é essa, isso aqui é uma coisa muito simples.
Os caras já entenderem como que a gente trabalha. E naquele dinamismo todo de ter que passar a informação, entendeu? Vamos aplicar. Isso aí. Como é que isso treina? aí. Tem nem treino, tem nem tempo para treinar. Então, assim, é importante o clube ter a comissão, mas é importante também quem chegar com pessoas também confiança. Acho absurdo chegar com 5, 6, porque você ignora totalmente os processos do clube, tá? Minha opinião. Blinda tudo, fecha tudo. Minha visão, entrega a chave, E não 6. oportuniza, né, na verdade, as Isso pessoas aí, estão ali. e não oportuniza. Então, assim, hoje, acho ainda pouco, né? O caso do Fábio. Fábio auxiliar, talvez precisaria de mais um, que seja esse analista. Ou um cara de performance também, que consiga verificar performance física, tal, etc. E a gente sempre tenta, e temos que tentar sempre aproveitar os caras. Ao mesmo tempo, isso hoje é uma coisa que os clubes já têm feito. Os clubes têm mantido comissões permanentes. Então, assim, não vou citar clube. Tem clube que o treinador foi embora, tu sabe disso. Cara, quando ele foi embora, levou todos os dados, cara. O clube ficou sem nada. Sem nada. Ah, mas foi campeão, foi isso. Cara, não deixou legado nenhum pro clube. O cara foi embora, cara. O clube teve que recomeçar do zero tudo de novo. O cara levou tudo, cara. Tinha tudo. Eram 5, 6 profissionais. Então, eu enxergo que tem que ter o profissional da casa, mas, ao mesmo tempo, também, quem chega também não chegar com um elevado número. Chegar com o número X, ok, daquilo que precisa. Então, tem que ter o equilíbrio. E, obviamente, a comissão da casa, acho que é uma característica que tem que ter, ela não pode pensar em ser G1. Ah, eu quero ser eu quero ser eu quero ser E a comissão da casa ela está para servir quem chega. Perfeito. Isso aí, para mim, tem que estar muito claro também nos caras. O famoso alinhamento de expectativa aqui. Isso aí. Se não tiver claro isso, vai dar fio desencapado em algum momento. Vai dar. Vai dar. E aí o trabalho, possivelmente, ele não vai andar também. E aí eu já vivi isso também. Vivi os dois lados. E só andar com um auxiliar e chegar em locais que às vezes tinha os fios desencapados e a coisa não vai andar. E eu chegar na segunda, terceira semana e falar, puta que pariu, não vai andar. Mas vamos embora, vamos tocar. E chegar em lugares assim, eu cheguei no Juventude, isso aí pra mim foi maravilhoso, um elogio que eu faço no Juventude, onde as pessoas todas estavam alinhadas. Vamos, professor, e aí? Cara, sensacional isso. Vendeu bem sua ideia lá, né? Cara, é que assim, eu já conhecia também alguns profissionais. Quando você conhece alguns profissionais, tanto tempo a gente tá trabalhando no futebol, isso facilita a ideia. Mas as pessoas, cara, de novo, quem é da casa, quem é auxiliar, tem que estar preparado para servir. Cara, isso aí, servir é difícil pra caramba. É muito difícil. O ser humano tem às vezes uma vaidade. Principalmente difícil. no futebol, né, Fábio? No futebol. Acho Então, que parece a palavra servir para auxiliar servir. técnico, tá escutando aí, for auxiliar técnico, servir. Vai aí. ter as opiniões, vai dar opinião, tudo normal. Mas em algum momento o cara tem que servir mais do que... Querer ser o protagonista. Ele tem que ser, o auxiliar técnico para mim, ele tem que ser um treinador pensando como auxiliar. Ele vai pensar um treinador... É um treinador pensando em tudo aquilo que cerca a cabeça do Fábio. Isso aí. É isso. Só que nem tudo ele vai falar, nem tudo ele vai fazer, nem tudo ele vai tomar decisão também. E aí que é onde entra, né, a sua experiência lá no Botafogo, que via diferentes situações, pensando Isso. com uma cabeça um pouco diferente da do treinador, né? Porque ninguém é igual. Sim. E você conseguiu trazer esses detalhes mínimos, ajustes aí que Exatamente. fizeram toda a diferença. Exatamente. Fábio, eu tenho uma pergunta aqui para você com relação a um jogador do Juventude que pra gente é o Nenê, né, com 43 anos, e a gente se questiona como é que é essa relação com o Nenê. Existe, de fato, uma preparação diferente para ele ali? Como que ele se cuida? Como é que é esse tratamento? Porque a gente vê o Nenê, cara, em alto nível até hoje, o vovô tá on, né? Cara, um cara excepcional. O futebol brasileiro hoje, se você parar a pensar, vamos lá. Eu peguei esses tempos atrás, peguei todos os camisa 10 dos clubes brasileiros, né? E hoje parece que tem, acho que metade são estrangeiros, tá? Metade dos camisas 10, teoricamente, seriam os 10 dos clubes, são estrangeiros. Olha que dado interessante, pra vocês fazerem um levantamento depois. E ele é um cara talentoso, é um cara acima da média, um cara que jogou num nível que muitos jogadores não vão chegar nem perto Perfeito. disso. É um cara que tem uma ambição muito grande de jogar, quer jogar, independente da idade. É um cara que se cuida, é um cara que tem um comportamento dentro de treino, que ele faz com que os caras queiram treinar, os jovens vão olhar pra ele e falar, porra, ele tá treinando. Porra, É um líder, treinando. né? Porra, ele tá treinando. Entendeu? Então, assim, é um cara diferente. Independente da idade dele, hoje ele consegue ter desempenho. É lógico, talvez ele consiga jogar 60 minutos, 70 minutos. Talvez não vai conseguir jogar 90. O futebol hoje, né, tá uma intensidade aí absurda, principalmente Série A. Né? Mas é um cara que hoje, quando ele fez alguns jogos conosco, 45 minutos. 45 minutos dele ele fez em alto nível.
alto nível. Jogando ali em alto nível. Então, assim, é um cara que se cuida. Mas eu acho isso muito raro hoje dentro do futebol. Muito raro. Um cara que vai chegar numa idade igual a dele, um cara que vai chegar com desempenho igual a dele. É um cara que tem um dia a dia muito, assim, pelo menos, o período que eu trabalhei com ele, cara, foi um período para mim muito bom. De sabedoria também. Para também, em alguns momentos, dar alguns feedbacks para ele também. A gente teve algumas conversas também. E ele, cara, top. Top, top, top. Não, legal, porque eu acho que esse momento para os jogadores ele é difícil, né? Você indo para um, entre aspas, final de carreira ali, você começar a entender que aquele protagonismo não te pertence 100% mais. E como é que eu vou ser hoje reserva? Como é que eu vou seguir sendo esse líder, né, dentro de um grupo, Perfeito. impactando positivamente? E a gente vê que o Nenê faz isso de uma forma muito, muito legal e escutar isso de você é melhor ainda para saber da... Não. E tem que ter uma questão mental muito forte. A gente vê agora a situação do Rodrigo Caio agora, auxiliar técnico. O Rodrigo Caio até final do... Até pouco tempo, no início do ano, por exemplo, o Rodrigo Caio estava buscando o mercado ainda para jogar. A gente sabe disso, que ele estava buscando o mercado. E essa mudança de chave, como que cai a ficha? Eu não posso dizer como que é isso. Seria que perguntar pro jogador. É isso aí. Entendeu? Como que é isso de cair a ficha do cara e falar, caraca, velho, acabou. Encerrou. Encerrou eu acordar de manhã, encerrou eu treinar, encerrou eu ver a torcida, encerrou eu Acabou. aquecer, encerrou aquela resenha que eu tinha no vestiário. E aí? Acabou. Como que é o acabar? Isso aí eu acho que pro atleta profissional é muito difícil. Acho que isso aí... muitos atletas às vezes procuram, né, alternativas até com profissionais da área de psicologia também para poder fazer essa transição. Tem uns que demoram, mas tem uns que estão desde os 35 já pensando em transitar e vão atrasando. E vai jogando. Isso, até não quer onde que ele largar, se né, cara? sentir Não bem. quer largar. Acho que é o principal ponto para É o prazer, né, É o Fábio? seguinte, enquanto eu tiver prazer de jogar futebol, enquanto eu conseguir jogar futebol em alto nível, esses caras top, eu vou. A partir do momento que eu não tiver prazer mais, esquece. Hora de parar. Acho que vai muito por esse Fábio, caminho. falando um pouco sobre isso, né? Outro dia a gente estava conversando que os clubes estão começando a se preocupar, claro, o mental, mas estava se preocupando muito na sequela, né? Quando o cara já estava com um problema mental. Eu estou vendo alguns clubes já colocarem dentro do seu organograma o player que é aquele cara que trabalha para evitar de ter um problema mental, vendo o comportamento. Como é que você vê esse problema e essa necessidade de ter alguém já trabalhando na causa e não necessariamente na sequela, né? Porque trabalhar na sequela é muito mais difícil, né? Como é que você vê esse personagem, esse profissional num grupo hoje? Vamos lá. Você até falou no início foi muito bem, Luiz, que o Fábio Matias ele participou de uma geração lá atrás e está numa outra geração hoje. Isso. Então, vamos pensar 15 anos atrás, não se pensava na parte física da parte preventiva. 20 anos atrás. Se falava pouco do preventivo. A partir do momento que começou a se observar que a prevenção ela é melhor do que a situação, Isso. automaticamente você começou a trabalhar a prevenção. Isso. Então, hoje nós estamos tendo a ideia, pelo volume de jogos, pelas quantidades, que a prevenção na área mental também ela é importante para depois não ter o problema posteriormente. Então, acredito sim nisso. Precisa ainda desmistificar um pouco essa área da questão mental ainda, da área esportiva principalmente, porque hoje a gente eu trabalhei com excelentes profissionais, trabalhei com a Anaí, que hoje é a psicóloga do Corinthians, no Desportivo Brasil, para mim ela é um fenômeno. Então, assim, a psicologia desportiva é uma coisa, a psicologia clínica é outra, quem pode, né, responder isso melhor é as pessoas da área, mas a psicologia esportiva, ela não tem só aquele aspecto grupo, ela tem o aspecto do desenvolvimento da performance do atleta. Perfeito. E a performance do atleta tem que estar presente. E como você vai fazer com que o atleta performe? É você tratando a causa? Não. Você tratando antes. É você fazendo um processo de prevenção. Né? E falo mais, tá? Nós, treinadores de futebol, também. Nós, treinadores de futebol, também temos os nossos problemas em relação à parte psicológica, cara. Entendeu? Eu tive a oportunidade há um tempo atrás, o ano passado, com o Barroca até, de a gente fazer uma conversa lá no escritório dele. E aí, a gente estava conversando a respeito e ele trouxe alguns pontos bem interessantes. Quando o treinador é demitido, primeira coisa que o treinador sente, alívio. Daqui 1, 2 semanas, o que ele sente? Ele começa a ter prazer de novo em assistir futebol. E daqui 1 mês ele quer trabalhar de novo. Nós estamos falando de psicologia. Agora. Olha só que interessante. E quem que está preocupado com o treinador de futebol? Só o treinador. O entorno? Ninguém. Quem cuida do treinador, então, quem treina o treinador. O atleta hoje está sendo muito bem cuidado. E vai ser cada dia mais bem cuidado. Só que quem cuida do treinador de futebol? Mas precisa frescura? Não é frescura. Não é frescura porque nós tivemos uma situação agora do Tite. Exatamente. Ali. E o treinador sofre de ansiedade. O treinador sofre no pós-jogo.
O treinador, quando vê que as coisas às vezes não estão andando bem, cara, eu sou um cara que passei noites e noites e noites já sem dormir. Varado, sem dormir, pensando na alternativa, pensando nisso, pensando naquilo, como abordar, como isso. E que forma você fazer isso? Então o treinador também precisa pensar numa questão também de parte mental. Eu respondi um questionário esses dias, tá? Acho que vai sair uma matéria aí, não sei qual que é a... Não lembro agora quem que fez esse questionário, falando sobre a saúde mental do treinador. E fez algumas perguntas relacionadas a isso. Como que é o nosso cuidado? Como que a gente se cuida em relação a isso? E mobiliza todo mundo, né? A família, Isso. os filhos. Isso. Olha que interessante o ponto que você trouxe. A gente falou do atleta, mas eu como treinador. E o treinador? Em que ponto que está aí? Saúde mental do Eu estava treinador. falando com uma profissional desse ramo e aí eu fiz essa pergunta. Eu falei assim, você só tá... Ela fez a apresentação e só mostrava atleta. Eu falei assim, e os técnicos? Sim. Eu perguntei exatamente isso. A pressão que ele sofre. E o líder é um ser solitário. Perfeito. Ele é um ser solitário. Então, quando ele chega à decisão, ele pode pegar todos os dados. Ele pode pegar todas as informações. Mas quem vai tomar a decisão é ele. Se ele usou os dados, se ele não usou os dados, Perfeito. a consequência daquela decisão que ele tomou volta para ele sozinho. Ela não volta dividindo depois. Então, eu acho isso com você. Eu acho que os técnicos hoje sofrem uma pressão muito grande. Sim. Muito, muito grande. E tem que olhar a cabeça deles, Tem tem que que olhar, olhar o lado tem que mental, até para eles mesmo. Você comentou, quando eu te fiz a pergunta sobre os dados, você falou assim, a gente tem que humanizar. Então, achar o equilíbrio entre a tecnologia, a inovação e a humanização, Perfeito. esse é muito equilíbrio. É o que a gente tem que aprender para a vida. Perfeito. E esse braço, ele precisa ter na comissão, né, Fábio? Precisa. Ele precisa ter na comissão porque sabe que no momento de conflito, no momento de insegurança, no momento de indecisão, no momento ali onde, cara, o cenário tá caótico, precisa alguém colar do teu lado, Fábio. É isso, vamos Sim, nisso, precisa. nesse caminho, tal, a gente precisa disso de você, vamos embora. E, de alguma maneira, fazer com que esse ambiente tenha mais um pouco de energia ali, de positividade, de clareza, para poder fazer com que você tenha as melhores decisões, que é você que, de fato, vai, né, disseminar toda a informação ali para os atletas poderem ter autonomia. O esporte e o futebol, parece que a gente, em algum momento, por algum motivo, né, que a gente para de falar de pessoas, né? Então, a gente esquece o lado que tem um pai, que tem um filho, que tem... Você é um ser humano. Então, por que a gente olha para aquela figura, seja treinador, seja jogador, seja dirigente, com tanta faca na mão para pegar esse cara, né? É algo da sociedade enraizado que a gente precisa começar a trabalhar. E o lado mental, ele de fato é um ponto que dentro do esporte, sem um mental, isso na minha carreira também vivenciei, cara. Um jogador sem confiança, ele não joga. Um jogador sem um mental forte não joga. E o trabalho que vem sendo feito, eu acho que a sociedade está começando a entender que isso é necessário. Meu pai foi atleta olímpico e quando eu vou conversar sobre mentalidade, psicologia com ele, preciso disso, para que eu preciso disso, daquilo? E hoje a gente vê que vem mudando, né, a cabeça dos profissionais, de quem atua no meio, porque é importante. É um tema relevante e é muito legal escutar isso que você traz aqui para a gente, Fábio. Mas os esportes individuais têm uma diferença do esporte coletivo, né? O esporte individual você depende exclusivamente de você. Então, teoricamente, os caras que trabalham em esportes individuais, para mim, são mais fortes mentalmente do que quem trabalha em esporte coletivo. Esporte coletivo, você sabe que se eu errar ou você errar, eu tenho alguém. Então, o tipo de preparação, às vezes, não é a preparação real que tem que se fazer. Perfeito. Também na parte mental. O cara que vai correr lá, 100 metros, cara, se o cara não fizer, o cara não estiver mentalmente bem, ele não vai fazer, ele vai baixar o tempo. É isso aí. Então, acaba se tendo um outro tipo de trabalho, um outro tipo de conduta em relação aos esportes individuais, diferentemente um pouco dos esportes coletivos. Boa. A gente está acabando aqui, né? Vamos chegando ao nosso o finalzinho papo tá aqui. bom demais. Eu posso fazer mais uma pergunta para você do Juventude? Pode. Cara, eu acompanhei bastante seu trabalho, principalmente por esse cara aqui que me mandava seus jogos o tempo inteiro. Ó, o Fabinho lá. Cheguei a fazer um vídeo lá de um atleta seu no meu Instagram. Mas eu quero entender um pouquinho, cara, como é que foi essa sua passagem pelo Juventude? Como a gente fala, você chegou num momento, né? Salvou ali o Juventude de um rebaixamento, fez uma boa campanha. Acompanhei bastante o Gauchão, foi eliminado naquele gol lá, de bicicleta no finalzinho que levou para os pênaltis e deve ter causado um alvoroço ali no mental dos atletas. E depois inicia o Brasileiro bem, tem uma sequência de uma pedreira, né, dentro desses 7 jogos. Sim. Você pega 5 times aí, 4 top 5 do ano passado, Brasileirão, mais o Galo, finalista de Copa do Brasil e Libertadores. Então, como é que funciona esse alinhamento de expectativa dentro da realidade Clube Juventude, né, para com você
jogar contra o Flamengo fora, jogar contra o Botafogo fora e ter que encarar esses caras como se fosse um jogo qualquer, né? O investimento é completamente diferente, mas a expectativa. O que é trabalhado dentro de um clube? Perfeito. Cara, o Juventude foi um lugar que abriu as portas para mim no cenário da primeira divisão. A gente acabou fazendo ali, na perspectiva geral, a gente acabou fazendo um ótimo trabalho. Mas assim, entre você, e isso é interessante, essa questão da expectativa, né? E quando você começa a ir bem, gera e eleva o nível de expectativa. E quando você tem alguns percalços e acontecem algumas coisas, a sua expectativa ela vai lá embaixo. E aí, para você, de novo, recuperar isso, para você, de novo, acaba sendo difícil. Com relação à parte ali, vamos falar, parte de direção, parte de todos, a gente sempre foi bem consciente que o Juventude é um clube que briga para não cair. Porque tem o menor investimento da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, de que forma você vai brigar para não cair? Perfeito. Acho que esse que é o grande X da questão. Que às vezes, né, em alguns momentos, você acaba, às vezes, passando mais, passando menos, gerando uma expectativa maior, uma expectativa menor. Faz parte. Mas em termos disso, a gente sempre foi muito ciente. O objetivo do Juventude é permanecer e buscar, através da permanência, uma vaga para a Sul-Americana, que poderia ter vindo ano passado já. O último jogo lá. Que, teoricamente, não foi ruim não ter essa vaga ano passado. Porque imagine você, às vezes, jogando mais competições, e o Juventude ano passado, né, ele foi bem na Copa do Brasil ano passado, só que depois chegou ali na parte final do Brasileiro, quando eu cheguei, estava na zona de rebaixamento. Sim. Entendeu? Então, quanto isso de jogar várias competições com um clube que tem um investimento muito menor é ruim. Ou você foca numa coisa ou você foca em outra. Então, o foco também ele tem que ser, às vezes, muito mais único. E faz parte do processo. Essa questão da geração, é gerar expectativa, cara. Quando gera expectativa demais, é uma porcaria. Eu imagino. É uma porcaria. E eu sei muito bem como que funciona isso. Porque gera demais, e aí vem, e aí é torcida que bate de um lado, o sei que lá bate do outro, tem política envolvida, aí vira. Aí vira tudo. Então, o futebol ele é muito passional. O futebol ele é momento, né? Momento. Há 3 semanas atrás, exemplo, eu brinco, né? 3 semanas atrás, o Fábio estava 3 rodadas do Brasileiro quase no G3 lá. Aí depois você pega, você sai de uma zona de relaxamento. Então, assim, é muito passional. E as alternâncias dentro do Campeonato Brasileiro vai acontecer. Vai ter outros times que vão entrar na zona, vai ter time que vai sair. O próprio Juventude vai sair, sai, daqui a pouco bate e volta, sai de novo, permanece, ganha uns pontos. E assim vai, cara. O Campeonato Brasileiro, para quem tem investimento menor e está fora do G10, G10 para baixo, cara, é muito difícil. É muito difícil. E aí você tem que ser muito o quê? Tem que ter expertise na janela. Vai ter uma janela agora. Sim. Tem que ser bom pra caramba. Perfeito. Bom pra tirar e bom pra colocar. Perfeito. Foi você que roeu o osso ali todo nesses 7 jogos e quem vira depois aí vai pegar um caminho um pouquinho mais leve, porque, cara, é difícil o desafio que você encontrou ali. Faz parte. Eu acho que esse é o grande desafio do treinador. E nós que somos treinadores hoje, somos treinadores que estamos ainda pisando no profissional, se a gente não aceitar esse tipo de desafio, a gente não vai se firmar no mercado. E foi basicamente o que a gente fez. A gente firmou, aceitou o desafio, vamos fazer. É uma das formas que você tem do mercado de enxergar. De olhar e falar, pô, não, ele fez um trabalho legal lá. Ele conseguiu fazer, mesmo com o resultado final, ele conseguiu fazer um trabalho legal. Fábio, esse que é o grande objetivo. Quando você olha para o mercado, quem é a sua referência? Quem você fala, pô, esse cara queria ser esse cara. É minha... Cara, o mercado hoje de treinador, a gente olha muito o mercado. Eu tenho a oportunidade de jogar contra alguns treinadores, tá? Que vêm do processo de formação. Na questão de liderança, na questão de condução de processo, lá atrás eu gostava muito do Muricy, um cara papo reto, direto, claro. Gosto de ser assim. Hoje, em termos de jogo de futebol, quem que me agrada hoje? Jogos de futebol, tá? Que eu gosto, ok? Gosto muito do Jardine, acho o trabalho dele muito bom. Tive a oportunidade de enfrentar ele várias vezes na base. A gente fez vários embates legais, assim, de jogo. E hoje está fazendo um trabalho muito legal lá, tá? Então, assim, lá atrás, Muricy, hoje, é um cara que é uma referência hoje dentro do trabalho. É um cara que está conseguindo abrir o mercado para nós, treinadores brasileiros, no México. Mandar até um abraço para ele, né, Fábio? Mandar um abraço pro Jardine, pro Paulo Vitor, pro Felipe Leal, que hoje compõe a comissão técnica. Dudu Bressani, compõe a comissão técnica lá do... Então, assim, esses caras, para mim, são os caras que são... Muricy, para mim, é expertise. Em termos de campo e termos de liderança, que é um cara equilibrado nas duas partes, em termos de estratégia de jogo. E hoje, no modelo atual, para mim, o Jardine hoje é um cara que está num nível muito legal, nível top, pelo trabalho, por tudo que fez. É um cara que vem num processo muito parecido com o meu também, de base, construiu ao longo dos anos. Bateu no profissional, não foi bem aqui no Brasil, na experiência que ele teve. E isso faz parte, encontrou o caminho dele lá fora e hoje, para mim, fazendo história lá. O cara acima da média. Ô, Fábio, para finalizar aqui, nossos minutinhos estão acabando. Um sonho. Sonho,
Como treinador, Como treinador. um dia chegar a trabalhar no top dos clubes do Brasil, no G6, G4. Não vou falar quem são os clubes hoje para vocês. Perfeito. Esse é o top. Mas para isso, a gente tem que trabalhar em outros locais, criar outros comportamentos, Perfeito. auxiliar outros clubes também no processo. Acho que isso Assim como foi feito toda a sua construção de base, construção agora iniciando o processo no profissional também, se consolidando no mercado, tenho certeza que vai chegar esse momento aí. Estamos trabalhando para isso. É isso. Estamos trabalhando para isso. Fábio, quer falar? Pode falar. Eu vou? Vai? Perguntinha final. Pensando no 360 da bola, qual foi o momento mais marcante da sua carreira até hoje? O momento mais marcante da minha carreira até hoje, sinceramente, o ano passado, o jogo contra o São Paulo no Morumbi. No Morumbi. Esse jogo para nós foi marcante porque chancelou a nossa permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Perfeito. E era algo que naquele momento, vamos ser sinceros com todos aqui, ninguém acreditava Ninguém nisso. acreditava. Então, para mim, aquilo ali, foi... Não foi título, não. Foi aquela permanência lá. Aquela Lá, pra sensação mim, de alívio, né? Desce tudo. Foi. Porra, conseguimos. Isso aí. Acabou. Entendeu? Ali foi, acabou, conseguimos. Fechamos. Coach, um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pela proatividade. A gente sabe da sua correria. Obrigado por ter passado todas as informações na sua carreira, na sua construção, na sua vida. Ter passado também, principalmente para os nossos telespectadores aqui, todas as informações disseminadas em relação à metodologia, modelo, tudo aquilo que de fato a gente quer aplicar, quer colocar aqui no 360 da bola. A gente vai estar sempre aqui na torcida para que você possa cada vez mais desfrutar de tudo aquilo que o futebol pode proporcionar, você, sua família. Mandar um abraço também para o Lucas, a gente sempre se fala também, o Lucas é um grande profissional. A gente queria que ele tivesse vindo, a gente sabe que ele está de BH, tá em BH. Mandar um grande abraço para o Lucas também, que está junto com o Fábio aí nesses desafios dentro do futebol. E obrigado, meu irmão. Obrigado por ter vindo aqui de verdade. Eu que agradeço, espero que o que vocês estão fazendo novamente é uma semente. A gente precisa falar de futebol da forma que vocês estão construindo. E sempre que possível, vou estar à disposição aí de vocês. Prazer, tá, Luiz? Te conhecer pessoalmente. Prazer de conhecer pessoalmente também. E vamos seguir fortes na luta aí. Mais uma vez eu agradeço. Onde é que a gente acha o seu Instagram, suas redes sociais? Fábio Henrique Matias, técnico de futebol. Colocar Fábio Matias, técnico de futebol, já aparece lá no Instagram. Sigam lá. Acompanhem um pouquinho do nosso trabalho e da nossa carreira também. Fredinho, considerações finais? Excelente esse debate aqui, hein? Bom Que demais. resenha boa. Acho que eu aprendi. Cada vez eu aprendo mais com quem está sentado aqui do meu lado, Léo. Então, fico muito feliz de estar recebendo você, Fábio, mais uma vez. A gente agradece em nome do podcast. E eu acho que você trouxe um ponto legal. A gente quer plantar essa sementinha e vamos estar trazendo esse debate quente, sem perturbar quem está aqui do nosso lado, né? Sem instigar, não é o nosso objetivo, é trazer conteúdo. E é um projeto que a gente leva com muito carinho e é muito bom receber você aqui. Desejo todo sucesso na carreira e... Luiz, alguma consideração final pra gente? Não, eu só queria falar o seguinte, a gente tem um pensamento de que o protagonismo é o conteúdo que a gente fala. Então a gente chama convidados especiais como você, eu acho que você deu uma subida no sarrafo nosso, né? Espero. E eu acho que a gente conseguiu falar de tudo, tivemos que acompanhar você. Não. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pelos seus status atuais, e eu acho que a tua história ainda está muito a ser construída. E a gente está aqui junto, torcendo por você. Sua rede social, Luiz, para todo mundo seguir lá. A minha Instagram, luiz.fernando.pessoa. Tem mais ponto aí? Fredinho, sua rede social. Eu sou Ferreira3 lá no Instagram e também no Taticalizei o Futebol, onde eu compartilho um pouco aí da minha vivência e do que eu enxergo sobre o jogo. Para quem quiser me seguir, Leonan KP, o meu perfil, e também para quem quer seguir também o curso de futebol, que é uma página que dissemina informação, conteúdo para todos os pertencentes da modalidade, onde a gente tem, inclusive, já 2 cursos do Fábio Matias. Sim. Caso você queira realizar o curso do Fábio Matias, somente mandar uma mensagem lá no curso de futebol. Beleza? Fábio, mais uma vez, bater palma aqui pro Fábio. Salva de palmas, né? Opa! Obrigado por ter vindo, coach, e até a próxima, galera.